as time goes by. And when it is new, they still say I love Boa noite. São palestras Crescer Meditando. Ó, que maravilha. Aonde terapias holísticas. Sejam bem-vindos. Olha só, a Juliana Caliani já está aí. Vou anotar aqui logo o tema da nossa live. Mindfulness e Yoga Restaurativa. Pessoal, começa a convidar aí as pessoas. Restaurativa. Vou mostrar para vocês como é que vocês convidam de forma bem fácil. Boa noite, Renato Moura, Maria Lúcia, Liz. Boa noite. Rosana, aonde terapia holística? Já falei, um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Daqui a pouquinho eu vou chamar a nossa querida Juliana Caliani para falar sobre Mindfulness e Yoga Restaurativa. Vai ser um bate-papo bem legal. Explicar, né, que o pessoal fala tanto Mindfulness, o que é Mindfulness, e Yoga Restaurativa, que talvez nem ouvido falar vocês tenham, né? Talvez alguns sim, mas nem todos. E eu descobri, né, essas duas técnicas no curso da Sofia Bauer, onde a nossa querida Juliana estava fazendo essa parte de Mindfulness e de Yoga. E foi maravilhoso, assim, foi assim, experiência. Para quem já conhece, como eu conheço hipnose e auto-hipnose, a gente vê que é totalmente diferente como funciona o processo. Tem algumas similaridades, mas, cara, no fundo, se a gente fala muito de corpo e mente, eu diria que pode dizer que o Mindfulness e hipnose poderia ser essa história do corpo e mente, né? Hipnoflix, Diego Rocha, Luciene, Gicleide, Tereza. Boa noite, Tereza, tudo bom? Pessoal, então, ó como é que vocês vão fazer. Ó, tá vendo essa setinha que tem aqui, esse aviãozinho aqui embaixo? Tem um aviãozinho aqui, ó. Esse aviãozinho vocês vão clicar e vai aparecer os seus contatos todos aqui. Aí você vai clicando aqui, ó, enviar, 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 enviar para todo mundo. Sem todo mundo. Lembre-se que estamos em momento de polaridades, as pessoas viram inimigas só porque umas têm gostos diferentes. Então, vamos clicar para todo mundo. De repente, aquela pessoa que você não vai muito com a cara dela, mas de repente ela precisa de uma forcinha mental. Brincadeira, pessoal. Vou convidando aqui que eu estou fazendo isso aqui agora. Estou convidando as pessoas para participarem. Enquanto eu vou fazendo isso, vocês vão fazendo isso. Que terminando aqui, já vou chamar a Ju para fazer essa live com esse tema maravilhoso. Vamos tentar suprir toda essa informação em 1 hora, pelo menos até certo ponto para vocês. Vamos ver, né? Se chegar a gente aí, quem sabe a gente estende mais um pouquinho. Convida as pessoas aí. Então, estou convidando aqui, ó. Enquanto eu estou aqui convidando, vocês também vão convidando. Enquanto eu vou fazendo isso, vai chegando gente na live e eu não enrolo vocês. Pronto, terminou, pessoal. Priscila, seja muito bem-vinda, Priscila. Ju Oliveira. Sem mais delongas, chamar a nossa querida Juliana. Já convidei ela aqui, deve estar com ela aí. Ei, Olá. Alex! Que saudade, há quanto tempo? Pois é. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Tô ouvindo, vendo, tá ótimo, tá ótimo. Tem até um efeitozinho de luz aqui em cima de sua cabeça, assim, que tá meio vermelhinho, tá bem legal. Eu tô aqui tentando descobrir de onde que tá vindo, eu acho que é da luminária ali, ó. Mas não sei o Ah, que tá deve ser. fazendo.
Para chegar Deve aqui, ser, deve ser. tem o quadro ali em cima também, tem toda uma Maravilha. ambiência, né? Um halo E você, aqui. como você tá? Me conte como você tá. Quanto tempo que a gente não se vê? Sim, aquele nosso. Bom, eu estou bem, né? Agradecer o convite. E aquele curso que a gente, né, participou juntos foi quase que premonitório, né? Pois é, moça. Pois é. Providencial. Eu conheci o Alex num curso na Paraíba. Quer contar um pouquinho, Alex, do curso? Eu sou fã da Sofia Bauer, né? Eu até falei isso com ela pessoalmente. E tava tendo um curso da Sofia Bauer na Paraíba. E Olha, lá tava a Juliana fazendo a parte de mindfulness, dando assessoria na parte de mindfulness e de yoga restaurativa. E, cara, foi assim uma experiência. Eu tava falando aqui um pouco antes de você entrar, que foi uma experiência muito, muito legal. Depois eu também tive outra experiência também com mindfulness. E eu acho assim que agregou assim o que faltava na hipnose para mim, na auto-hipnose. Eu acho que eu me encontrei no mindfulness. Assim, eu acho que completou. Tava falando com o pessoal assim, brincando que é como se fosse corpo e mente, mindfulness e hipnoterapia na minha vida. Porque assim, encaixou, achei né? que encaixou completamente. E Encaixou, aí, fechou. exato. Aí eu digo assim, cara, eu vou convidar a Júlia para ela falar um pouquinho mais assim, que as pessoas, inclusive porque mindfulness tá sendo muito falado. O pessoal tá falando muito de mindfulness, mas não sabe exatamente o que é esse negócio de mindfulness. E yoga restaurativa, que, como eu falei, tenho certeza que tem gente que talvez nem tenha ouvido falar até em yoga restaurativa, e que é também fabuloso lá. Eu tive experiência também lá no curso. E aí, nada mais, nada menos do que nossa querida, uma especialista no assunto, para falar um pouquinho. Então, Júlio, pode falar. Antes de mais nada, eu queria perguntar uma coisa que eu sei que todo mundo fica querendo saber, quem tem dúvida. É, depois de se apresentasse aí para o pessoal, mas você já começasse falando o que é mindfulness, logo depois. Tá, eu me apresento e já falo o que é mindfulness. Beleza. Meu nome é Juliana Caliani, eu sou de Belo Horizonte, nascida e criada em Belo Horizonte, me formei em psicologia há 10 anos, eu completei 10 anos de formada esse ano, me formei, pois é, 10 anos aí de trajetória. E há 5 anos, exatamente há 5 anos, eu iniciei no caminho do yoga, Alex. No dia de hoje, 11 de junho, é o dia do falecimento do meu avô, em 2015. Quando meu avô faleceu em 2015, eu tive um estresse muito grande. Tive alguns episódios paniformes, né? Aparentemente paniformes. Não eram paniformes porque tinha, né, um endereço, né? O pânico. Quando é pânico, ele vem do nada e você não relaciona com nada, né? Mas quando tem ali um endereço, eu tinha um mês de perdido, né? Esse luto recente de um mês, tive muitas crises. E perto do meu trabalho, eu trabalhava no hospital psiquiátrico, perto do meu trabalho tinha uma professora de yoga. E aí eu falei, vou lá nesse negócio aí, porque eu não tô bem, não tô bem. Fui. E em pouquíssimo tempo, 3, 4 meses, eu estava curada, curada. E como eu sempre fui muito estudiosa, eu comecei a falar, gente, eu quero agora, eu tenho que ser professora de yoga, vocês têm cura tão rápido, eu quero estudar por quê e quero ajudar as pessoas com isso. Isso foi em 2015, em 2016, em janeiro, eu estava começando o meu curso de formação para ser professora de yoga. E aí o resto da história é isso, 10 anos de psicóloga, 5 anos de não vou falar 5 anos de professora, 5 anos de prática de yoga e meditação desde a época do vestibular, eu medito regularmente. Então, desde os 18 anos eu medito com frequência. Então você começou a busca mais primeiro para você, depois que você pensou em trabalhar com isso. Você já não chegou já buscando trabalhar com isso, aprender para trabalhar com isso, né? Não, foi totalmente aleatório. Legal. Claro, já tinha alguma abertura, né? Ninguém vai entrar numa sala de yoga se não tiver uma afinidade com esse papo. Então, agradeço aí que eu tive essa oportunidade de ir no quarteirão, exatamente no quarteirão do meu trabalho, tinha uma professora, a professora Sandra, está viva até hoje,
Em 2017, tive a oportunidade de começar a dar aula num estúdio de yoga em Belo Horizonte, no qual eu dou aula até hoje. Se chama Satya Luz Yoga, depois eu vou deixar o contato dele. E desde 2017 eu dou aula de yoga restaurativa nesse estúdio de yoga Satya Luz, que o estúdio é de propriedade de Marcela Bauer, filha da doutora Sofia. Então tudo juntou, igual juntou para você, tudo fez sentido. Fez sentido para mim trabalhar como psicóloga em uma clínica e num estúdio de yoga anexo, pioneiro, né, em Belo Horizonte, um estúdio de yoga de forma pioneira, anexo a uma clínica. Comecei a dar aula em 2017, depois eu deixo os contatos aí. E o que é mindfulness, né? Eu vou dar a resposta, vamos dar a certidão de nascimento, tá? Do mindfulness, porque todo mundo fala, eu quero ver quem que vai falar, como é que começou. As práticas meditativas existem desde sempre, desde sempre. O ser humano medita desde sempre. Evoluiu como Homo sapiens sapiens e já está meditando. As sociedades orientais, aquele povo lá do lado de lá, ali no China, Índia, Nepal, aquela beiradinha ali, aquele miolo super populoso, eles têm práticas meditativas documentadas há mais tempo. São sociedades meditativas. E essas notícias começaram a chegar no lado de cá, no Ocidente, só que sempre com viés religioso. Sempre. A gente fala de yoga no Ocidente desde 1900, 1850, que chegaram os primeiros professores nos Estados Unidos. A gente fala de yoga no Brasil desde 1906. Só que sempre a meditação associada ao mundo do yoga. Na década dos 70, ou seja, vamos contextualizar o povo. Anos 60 nos Estados Unidos, revolução cultural, movimento de libertação cultural, movimento paz e amor, não faça guerras, faça amor, uso de drogas, aquela coisa toda ali em Los Angeles. Muitos, ali em Los Angeles, naquele pedaço dos Estados Unidos, tem as faculdades, não vou falar as melhores, né? Tem os Estados Unidos inteiro, mas na costa oeste, que é Los Angeles, São Francisco, Califórnia, San Diego, aquela beiradinha que é onde tem o Vale do Silício, sempre foi, só tem gênio ali. E na década de 60, esse povo começou a meditar ali e começou a sentir os benefícios. Só que você não podia chegar numa faculdade, na década de 70, nos Estados Unidos, e falar assim, eu vou agora dar aula de meditação. Não dava para você fazer isso. E aí, eles fizeram o mindfulness, é a tentativa de trazer para o Ocidente, de ocidentalizar, de dar corpo teórico para práticas que existem há milênios no mundo de lá, do Oriente. Então, na década de 70, os professores norte-americanos que tiveram contato com esses gurus, eles perceberam que não ia dar certo eles ficarem falando de meditação e yoga naquela época. Hoje, a gente ainda é pioneiro, o Alex, imagina em 1970. Exato, é isso que eu tava pensando. Né? E É isso que eu aí, tava pensando. hoje você já está desbravando, a gente aqui em Belo Horizonte, doutora Sofia Bauer, Marcela, a gente está desbravando hoje, que dirá em 1970, eles não podiam chegar falando de meditação. E aí, um professor que está vivo, ele se chama Jon Kabat-Zinn, professor da faculdade, não me recordo qual, Harvard, só isso. Ele foi o que encunhou esse nome, mindfulness. E aí ele colocou os princípios do mindfulness. Ele que criou o programa de 8 semanas que você vê no Instagram inteiro, todo mundo faz programa de 8 semanas. Mindfulness para a clínica, mindfulness associado com redução de estresse. Esses protocolos, isso na ciência chama protocolo, quando você pega um modelo de tratamento, testa em várias pessoas, isso vira um protocolo. Então, o Jon Kabat-Zinn fez o primeiro
e mais conhecido protocolo de mindfulness do mundo, que é o MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Mindfulness Based, MB, Stress Reduction, SR. Protocolo Então, MBSR. só para eu entender, então ele separou essa ideia mais dogmática, mais religiosa, tirou todo esse contexto e foi só na ideia científica, das respostas científicas de que tinham tirou toda essa ideia dogmática e religiosa do contexto, né, da yoga. Porque senão não entrar, né, na universidade, na medicina. Ele pessoalmente, eu não conheço ele. A doutora Sofia fez curso com ele, mais de um curso. Ela conhece ele, já esteve com ele pessoalmente. Ele, pessoalmente, a gente sabe que ele é budista. Mas, lá para o mundo, ele fala como um professor, um médico. Ele é médico, formado em Harvard, dá aula em Harvard. Então, ele criou o Mindfulness. Ele tem um livro que é um calhamaço deste tamanho, que foi o livro que lançou a semente do Mindfulness para o mundo. Ele, em português, eu não sei o nome do livro, porque eu li em inglês. Chama The Full Catastrophe of Living, Vivendo a Catástrofe Total. Não sei como é o nome em português. Esse livro dele em inglês, que influenciou... A gente aqui só está falando dia 11 de junho de 2020, numa live, a gente só está falando de Mindfulness porque ele lançou esse livro. E os princípios do Mindful deles é manter uma mente aberta com curiosidade e aceitação, e tentar não fazer julgamento, apenas observar a sequência dos fatos, como eles se apresentam e repetir. Uma mente aberta de principiante, sem julgamento, observando os fatos na sequência que eles acontecem e repetir. Então, ele é o pai, Jon Kabat-Zinn. Mindfulness é isso. As práticas e o que vem depois, agora o povo mistura tudo, mas Mindfulness raiz é um nome secular, ou seja, sem dogma religioso, desde a década de 70, ensinado nas universidades americanas e no mundo inteiro. Mindfulness é isso. E então, se tivesse que a gente separasse o Mindfulness Tô falando agora igual você, o Mindfulness. Mas Mindfulness é mais legal, o seu jeitinho. Da meditação. Então, seria esse aí o que separaria a ideia de meditação para o Mindfulness. Essa ideia de que entrou mais para a questão da área médica, da área mais acadêmica. Seria basicamente isso, a diferença. Perfeito. O Mindfulness ele é secular, ou seja, ele não se associa a nenhuma tradição religiosa e ele é mais voltado para estudos acadêmicos. As pessoas falam Mindfulness como se fosse meditação. Não é meditação, é uma coisa antiga. Tem meditação católica, protestante, tem meditação hindu, meditação do índio. Meditação é um universo gigante. O Mindfulness é uma bolinha no mar da meditação. Então, não são sinônimos. Não são sinônimos. O que eu acho bem legal no Mindfulness, você sente os resultados bem fisiológicos. Uma vez eu estava fazendo um exercício e eu sou muito bom de visualização, de imaginar, mas de mergulhar naquela sensação de sonho, como muitas pessoas entram na hipnose, nem sempre eu consigo. E fazendo Mindfulness, eu fiz uma regressão, moça. Eu fui parar na infância, brincando no campo de futebol onde meu pai jogava, e eu brincando com os amigos, e nunca tinha conseguido isso, assim, de forma tão viva como se estivesse acontecendo. Depois desse dia, eu digo, não, tem coisa estranha aí. E outra coisa que eu acho bem interessante é que quando a gente está falando de ansiedade, e que a gente fala se a gente for colocar na balança o Mindfulness e a hipnose, para o momento da ansiedade, para o pico da ansiedade, o Mindfulness é muito mais efetivo do que a hipnose. É por isso que eu digo que a junção dos dois acaba tendo um resultado muito melhor. Porque na hora que você está muito tenso, na hora que você está muito nervoso, você pedir para a pessoa fechar os olhos e relaxar e imaginar alguma coisa é muito complicado. É muito complicado, é praticamente impossível.
É impossível. A pessoa, para dormir, para ser hipnotizada, ela tem que estar bem, relaxada, feliz, sem resposta de estresse, tem que estar em estado de flow, né? Ela tem que chegar ali no seu consultório, tomar um chazinho, bater um papo, ela tem que estar bem para ela poder ser hipnotizada. Ok, hipnose aí, vamos lembrar, né, que existem, é outro universo, né? Quando a gente fala Sim, hipnose, a gente não sim. está falando de uma coisa só. Mas vamos fazer no genérico, né? A pessoa, para ser hipnotizada, ela tem que estar bem. A pessoa que está numa crise de pânico, de ansiedade, de estresse, ela tá fora de si, ela tá em choque. Você não vai colocar conteúdo ali, você tem que acolher essa pessoa, protegê-la, acolher e promover nela imediatamente uma resposta de segurança. Se ela tá com a fisiologia alterada, se ela tá com o que a gente chama na ciência do sequestro da amígdala, depois a gente pode explicar isso. Se ela tá com a amígdala sequestrada, eu tenho uma metáfora para explicar isso. É Ótimo. mindfulness, é aterrar essa pessoa. E aí vem outras técnicas, tá? Aterramento, grounding, o envelopamento da restaurativa. Se ela conseguir fazer a ancoragem, aqui eu não estou usando a palavra ancoragem da mesmo jeito que vocês entendem, né? Quem é do PNL que tá aí, não é nada disso. Ancoragem aqui que eu falo é eleger um objeto de atenção. Pode ser um cheiro. Então, se eu estou aqui no meu quarto, eu quero começar a fazer um exercício de mindfulness, eu posso prestar atenção no cheiro de alguma coisa no meu quarto. Se eu tô, se eu não consigo fazer a ancoragem pela respiração, porque eu já estou hiperventilando, eu já estou achando que estou sufocando, eu não vou falar para uma pessoa que está sufocando, falar, vem cá, respira fundo. Não, né? Eu vou protegê-la. Então, âncoras, quando a gente está falando de mindfulness, âncoras são âncoras de aterramento. Âncora, gente, você está lá na superfície lá do mar, bicho pegando, você tem que ancorar. Ancorar. Perfeito. Então, isso no mindfulness que é âncora, não é nada lá, não é a âncora do PNL. Então, é isso. Mindfulness para o momento de crise é bem legal. Bem legal. É. Eu. Engraçado essa comparação sua da ancoragem, que realmente é mais até literal essa ideia da ancoragem, né? Quando você fala da É ancoragem no literal, mindfulness, não né? é é literal, porque aí o que acontece, né? O cientista, ele vai dar explicação científica do que é ancoragem. O místico, ele vai dar a explicação dentro da filosofia da meditação dele, do ser humano. Então, se ele é um hindu, ele vai falar o que acontece na cabeça, ele vai criar uma historinha. Se ele é uma meditação shivaísta, se ele é um budista, cada religião vai ter uma ontologia do ser, que é explicar de onde que eu vim para onde que eu vou. O mindfulness não está preocupado com isso, ele está preocupado em explicar cientificamente o que acontece dentro da pessoa e como que a gente vai achar formas de aterrar essa pessoa que está com a mente tomando conta do corpo. Eu achei uma expressão muito legal que a própria Sofia Bauer fala, que é a resposta de relaxamento, né? Sempre buscar a resposta de relaxamento. Eu acho essa expressão maravilhosa. Resposta de relaxamento. A resposta de relaxamento, ela eu vou contar essa historinha da resposta do relaxamento, gente. Tá aqui, Alex. Deixa eu só comentar. Eu vi um monte de Tá gente bom? entrando que eu conheço. Jovenila, psicóloga Renata, Vânia Duarte, Laura Rodrigues. Queria dar um abraço em todas vocês. Mônica, enfim. Alex, vamos falar um pouco da resposta do relaxamento. Quando todos nós temos dois tipos dois é muito pouco, várias formas de existir, vários estados, o nome desses são estados. Quando eu estou em resposta de relaxamento, que é um estado natural, eu faço a digestão, eu faço colágeno, eu faço cabelo, faço menino, trabalho, converso. Quando eu estou em resposta de relaxamento, as minhas células,
estão felizes. Eu estou feliz, eu não vejo nenhuma ameaça no meu ambiente. Todo mundo já experimentou resposta de relaxamento na vida. Todo mundo. Quando eu estou fora da resposta do relaxamento, eu estou sob efeito de estresse. São antagônicos. A chave é isso. O estresse é antagonista do relaxamento. Só que o próprio estresse, sabe no carro, quando a gente tem aquele sinal que vai assim, aquele instrumento de medição, não sei, que O vem daqui, velocímetro? pode ser um velocímetro. Nem todo estresse é ruim. O estresse que nos move para fazer coisas. Eu acordo de manhã e coloco um pouquinho de café no meu organismo, aquele pouquinho de café vai liberar cortisol e eu vou fazer coisas de manhã. Eu levo um susto, eu atravesso a rua mais rápido. Eu sinto uma competitividade natural no meu ambiente de trabalho, eu trabalho mais. O estresse, ele não é intrinsecamente ruim. O problema é que depois da Revolução Industrial, a nossa espécie parou de relaxar naturalmente. São nove Boa. e 27, né? São 9h27. Nunca na história da nossa espécie a gente estaria acordado 9h27 da noite. Isso é uma aberração para a nossa espécie. Antes de luz elétrica, de trem, de máquina, de internet, a gente já estava dormindo desde 6 horas da tarde. Todo mundo junto no mesmo quarto, porque foi assim que nós fomos criados. Todo mundo junto, aquela confusão. Então vamos sair também ali da Idade Média e vamos lá longe, quando nós estávamos ainda evoluindo como Homo sapiens sapiens. Quando a gente ainda estava virando do Homo erectus para o sapiens. Dava 6 horas da tarde, nem existia 6 horas da tarde naquela época. Existia, escureceu. Escureceu, o que que a gente fazia? Já tinha fogo. A gente fazia uma fogueira, a gente não, os nossos antepassados. Eles faziam uma fogueira, juntava os adultos, os idosos, os lobos, os gatos. E ali as crianças ficavam no colo das mães, um catando bichinho no cabelo do outro, todo mundo juntinho, comendo uma carninha. Ali o fogo da fogueira acabava e todo mundo ia dormir. E acordava de madrugada, quando os pássaros começavam a acordar. Depois de 1600, a nossa espécie já era Homo sapiens sapiens, veio o progresso e aí a gente perdeu o contato com a natureza. Hoje, em 2020, é o ápice dessa perda de contato com a natureza, porque a gente está dentro de casa, numa pandemia, com a internet nos estimulando as nossas retinas 24 horas. Então, retomando, eu estou falando de estresse. O estresse não é ruim, o problema é que nós perdemos a capacidade de jogar o excesso de estresse fora. E aí nós adoecemos. E é aí porque precisamos de mindfulness, de meditação e de yoga restaurativa. São 3 clubes. Você pode entrar no clube que você quiser. Os 3 são bons. Então, basicamente é isso. Perdemos a capacidade de jogar para fora o estresse. Você não pode correr, você não pode gritar com as pessoas na rua. Se você sofre uma violência, você não pode nem sequer pedir ajuda adequadamente, né? Mulheres que são, por exemplo, violentadas, isso é pesquisa científica. Elas vão para as delegacias pedir ajuda, elas não recebem ajuda, elas são constrangidas. Então, o que significa me livrar do estresse natural? Eu recebo uma violência e eu devolvo a minha resposta fisiológica. Eu tremo. Tremor é essencial no nosso mundo, mindfulness e de yoga restaurativa. Então, se eu recebo um susto, se eu recebo uma violência, o certo é tremer. Toda criança pequena treme, todo cachorrinho, gatinho, todo mundo que tem bichinho sabe que o bicho treme. Só que depois dos 11 anos de idade a gente não treme mais, com 7 anos a gente já não pode tremer, não pode chorar, tem que engolir o choro. Aí começa, né, a confusão toda que lá na frente a gente tem que resolver. Tem um estudo bem interessante, tem até. O livro está aqui na minha frente, por sinal. É O Despertar do Tigre,
que fala de uma Isso, situação, que fala de uma é isso situação bem parecida, que o cara sofre um acidente e na hora que ele sofre o acidente e tem aquela coisa de imobilizar a pessoa, né? A imobilização isso. tem que ser feita até certo ponto, porque é para a pessoa não se mexer, para não se machucar, mas prender a pessoa. Veja que muitas vezes a pessoa, quando está naquele estado, ela está se tremendo toda. E a gente fala, calma, calma, respire fundo. Não é para acalmar, respirar fundo. Aqui é a hora dela tremer. É a hora dela tremer e liberar. E o que a gente faz é Perfeito, imobilizar Alex. ela, prender, certo? E aquela carga Alex, traumática vai ficar ali presa nela. vai ficar ali preso. Aqui, traumatizados de guerra. Imagina, é um outro relato também de Peter Levine. Imagina você pegar um traumatizado de guerra lá na Segunda Guerra, que ele teve que ficar 12 horas na mesma posição, assim, ó, com um fuzil, sei lá como é que chama, uma arma de 20 quilos, segurando uma arma assim durante 12 horas, sem mexer, porque se ele se mexesse, o território dele ia ser bombardeado ou sei lá o que. Então, outra coisa, sequestrados, pessoas que são reféns de sequestro, que são imobilizadas, gente que chega no hospital. Uma vez eu rachei aqui, cheguei no hospital, eu não me esqueço dessa cena. Eu tinha 6 anos, veio uma enfermeira e deitou em cima de mim. Não é traumático, não tem nada a ver para mim. Hoje, para mim, é uma anedota, mas não esqueço do peso dela no meu corpo. Porque ela me prendeu para o médico. Aí o médico passou uma coisinha gelada e veio a injeção no meio do corte. Eu não esqueço. O corpo não esquece, não sou eu que não esquece. A Exatamente. gente outro lance que a gente tem que entender. Eu é uma coisa, fisiologia é outra. E as pessoas chegam na Perfeito. terapia com eu. Eu sofri, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. Agora chega com eu na terapia, desse tamanho, gigante. Aí a gente vai ver, é uma fisiologia completamente desorganizada. Fisiologia é como que seu corpo funciona, seu sistema nervoso central e todos os sistemas do seu corpo. E aí, na terapia moderna, a gente esvazia um pouquinho, com muito jeito, esse discurso do eu e dá um suporte para o corpo, para a fisiologia. A gente organiza a Perfeito, fisiologia. perfeito. A gente organiza a fisiologia da pessoa, ela se sente protegida, ela fica craque em resposta de relaxamento, né? Tem gente que conhece meu trabalho aí nos participantes da live, eles sabem que eu trabalho assim, a gente organiza, dá a resposta do relaxamento para a pessoa, ensina ela a relaxar. E aí, depois de 2, 3 meses, que é rápido organizar a fisiologia da pessoa. Depois Sim. que você organiza a fisiologia, aí fala do marido, fala do emprego, fala do colega, fala do irmão. Agora, chega a pessoa com a fisiologia, o corpo todo, sono, corpo, crise de pânico, crise de ansiedade, bota o pé na rua, desmaia. Chegou assim, tem que dar organização do corpo, tem que Né? trabalhar com mindfulness, tem que trabalhar com yoga, tem que trabalhar relaxamento. Perfeito. As pessoas ficam muito preocupadas com a causa. Não que tem que ser descartada a causa, mas as pessoas se preocupam muito com a causa e começam a esquecer do efeito, que o que fica é o efeito. A causa foi só o que disparou, né? O que fica é o efeito. E tem um momento que é o efeito que vira a causa. O efeito que já virou a causa. E a pessoa está buscando aquela história lá atrás e o efeito que já virou causa aqui. O Isso é muito efeito já legal, eu estava virou falando disso causa. hoje na aula. Tava Perfeito, dando. Alex. Maravilha. O efeito virou a causa, ou seja, a camada do bolo. E, Alex, essa causa inicial é uma fantasia. O próprio Freud Porra. falava isso. A cena inicial, muitas vezes, é inacessível. Por quê? Não é porque ela não existe. Não é porque, desculpa, não é porque você não consegue lembrar. É porque ela existiu antes de você ter estrutura para guardar as coisas. Né? Então, Freud trabalhou, atendeu muita gente. A gente não pode ficar falando mal dele, tem que falar bem. Ele falou, gente, Com para de ficar certeza, com procurando. certeza. Avisaram que a minha conexão estava ruim, mas voltou. Então, ficar procurando a causa, você fica 20 anos na terapia, se você bobear. Então,
É uma sorte, tem 10 anos que eu atendo, Alex, é um paciente ou outro que tem um lampejo da cena original, do trauma. É raríssimo a cena original aparecer. Muitas vezes elas aparecem, mas como o próprio Freud falou, são apenas lembranças encobridoras, são fantasias. A cena Isso. original é praticamente inacessível. É raro ver. Raramente eu vejo. É um ou outro. É, eu falo muito, eu quero saber da sua memória física. Eu falo muito para as pessoas, eu quero saber da sua memória física, não da sua memória mental, do que você lembra. Quero saber o que é que o seu corpo reage com relação ao que você considera que está atrelado ao passado. Porque o evento passou, o que ficou foi o que você está sentindo no corpo. É nele que a gente tem que ir. As pessoas ficam muito naquela coisa, na ideia da famosa regressão, 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 achando que tudo na vida é regressão. E na verdade, eu sempre digo para todo mundo, na verdade, tudo na vida é regressão, mas não significa que uma terapia de regressão. Porque se você está indo resolver algum problema, claro que você está voltando, vai ter que voltar ao passado de alguma forma, nem que seja na hora que esteja conversando, falando do seu problema. Então, sempre a regressão ainda sempre permeia na terapia em algum momento, ainda que não seja a terapia de regressão. Então, E se se já ela está tiver mexendo que. com aquilo. Pode Ela é falar. natural. Ela é natural. A regressão é natural. É Exatamente. natural. Eu pisquei aqui, eu volto, eu tenho um flashback, tá? Eu estou acompanhando aí as pesquisas aí do confinamento, tá todo mundo tendo flashback, regressão espontânea, do nada a pessoa está trabalhando, vem flashback. É muito simples, não precisa voltar. O Uhum. corpo, Alex, você é um cara moderno, inteligente. Você trabalha com um assunto, Quase, quase até derrubo o computador aqui. quase que derruba, não derruba, não. Eu participo dos cursos em inglês e tal. A palavra do momento na gringa é embodiment. Não existe essa palavra em português. Embodiment. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Escrever Ah, beleza. embodiment. Essa é a palavra do momento nas terapias da gringa. Eu acabei de participar há um mês de um curso, de um seminário online sobre embodiment, que é simplesmente começar a reabitar o seu corpo. As pessoas não habitam o corpo, as pessoas vivem dissociadas do corpo, sono mental, e não conseguem ficar Muito bom, 5 minutos em silêncio. Não conseguem nem fazer muito uma bom. refeição em silêncio. Embodiment. É, e é isso, por isso que é preciso estudar fisiologia. Não tem jeito de trabalhar com essas coisas sem estudar sistema nervoso central, que é a sua especialidade, sem Perfeito, estudar perfeito. outra coisa que você está assim, anos-luz, né, de distância do povo, é o tal das teorias, dos estudos sobre o nervo vago. Hoje a gente se Sim, fala, outra palavra, outro termo moderno é a teoria polivagal. teoria Então, polivagal. é o nome de um Tá livro. gerando esse negócio, viu? Oi, Alex, o que você Tá gerando falou? é treta esse negócio de teoria polivagal. Ah, não tô sabendo não, me conta. Qual que é a treta? Ah, tem uns que Como nunca tô... aceitam, os que não aceitam é novo, né? É coisa nova, né? Já é discutido há muito tempo, mas tem muitas resoluções novas com relação à teoria polivagal. Então tem muita gente que não aceita. Tem muita gente que aceita, gente que não aceita. Bom, quem é fisiologista, quem estuda fisiologia nem discute essas coisas. Quem é fisiologista, Pois é, quem é fisiologista raiz, que entende, não vai nem entrar nesse tipo de coisa. pois Então, eu, é. eu nem estava sabendo que tinha isso. A teoria polivagal, ela vai falar que a gente tem dois estados, o dorso vagal e o ventro vagal. O dorso vagal corresponde aos estados de congelamento, anestesia, dissociação, sensação de estar fora do corpo. Os estados ventrovagais são os estados de ativação, de conexão, de regulação, de socialização, de flow. São básicos da fisiologia, não tem por que ninguém discutir com É. isso. Então, assim, Hum. é bem, né? E Sistema eles são nervoso básico, antagonistas, né? central,
são antagonistas, igual a resposta do relaxamento e a resposta do estresse. Vamos falar rapidinho da resposta do relaxamento. É uma teoria, ou seja, não é um fenômeno científico. Agora eu vou mostrar no gráfico ali a resposta do relaxamento. Não é bem assim. É uma teoria que mostra os correlatos fisiológicos. Depois de 20 minutos em que você proporciona para a pessoa, nas posturas restaurativas ou no mindfulness, uma restrição de sentidos, o que acontece? A gente tem lá no cérebro duas áreas que são responsáveis por nos manter conectados aqui fora. Eu tenho que receber informação visual, auditiva, sei lá, 11 sentidos que eles falam, que a gente tem hoje, né? Que é o tálamo e o hipotálamo. Se o meu tálamo e o hipotálamo estão bem, eu estou sabendo o que está acontecendo aqui ao redor. Se a minha amígdala está sequestrada, o meu tálamo e o hipotálamo começam a procurar coisa onde não tem. Pelo em casca de ovo. A palavra-chave científica para isso é hipervigilante, né? Quando chega a pessoa lá no hospital psiquiátrico, ela fica olhando assim, a gente fala, tá hipervigil. Consciência hipervigil. Ela tá pegando tudo. Mexer uma formiguinha no chão, ela sabe que mexer uma formiguinha no chão. O tálamo e hipotálamo dessa pessoa não estão filtrando nenhum estímulo. No mindfulness e no yoga restaurativo, eu restringo a entrada, eu focalizo. Então, agora eu vou ancorar na respiração, eu vou ancorar na respiração. Isso é no mindfulness ou outros tipos de mindfulness. No yoga restaurativo, eu vou ancorar na sensação corpórea. E aí eu reeduco a entrada de sentidos. E aí eu tiro a pessoa da hipervigilância e ela experimenta a resposta de relaxamento. Quando você treina a resposta de relaxamento num paciente, ele fica craque em entrar em resposta de relaxamento em 5 minutos. Se você entrar em 20 minutos, já está ótimo. Quem é treinado entra em estado de relaxamento em 5 minutos. Ela vai para um cantinho, ali na casa dela. É como se fosse um filtro de sensações, esse exercício. É um filtro de sensações. Exatamente. No yoga restaurativo, a gente... É como se a gente fizesse uma privação sensorial, porque nós estamos hiperestimulados. É estímulo de comidas. Não vou nem entrar nesse mérito, né? De internet, açúcar e refrigerante. Nem vou falar disso, né? A gente come muito bem, a gente não come açúcar, a gente não é viciado em café, a gente não faz nada dessas coisas. Então, aí eu coloco essa pessoa em privação sensorial. Eu vou colocar aqui, Alex, só para as pessoas, assim, entenderem do que a gente está falando. Deixa eu colocar uma hashtag aqui, para elas verem o que é uma postura de yoga restaurativa. Porque a pessoa fica lá lendo, o que é yoga restaurativa? O que é isso? O que é isso? Então, eu vou colocar aqui uma hashtag que dá para ela ver um monte de gente que eu coloquei em postura restaurativa. Restaurativa com Kalyani. Depois vocês dá um print aí, gente, nessa hashtag. Hashtag restaurativa com Kalyani. No final da live, vocês vão lá ver o que é. Massa. Então, se eu coloco a pessoa na postura restaurativa, na primeira vez ela pode não gostar, ela pode não entender. Poucas sessões ela já começa a entender. O corpo começa a entender e gostar. Porque a resposta do relaxamento, ela traz bem-estar imediato. Yoga não é academia, que eu tenho que fazer 3 meses para esse bíceps ficar um pouquinho mais durinho. Não. Yoga, porque nosso estado natural é meditativo, Alex. Então, se eu coloco a pessoa num exercício de 5 minutos, ela vai. Porque é natural, a gente conhece esse lugar, a gente veio da paz. Essa é a minha parte mística que eu gosto do yoga. Tem essa filosofia mesmo enraizada em mim. Eu acredito que o nosso primeiro lugar de existência é pacífico. E é interessante você falar isso, porque a ideia do Carl Rogers, do Maslow, que é da psicologia também, ele fala muito que o problema da gente é a perda da essência que a gente tem, né?
como se a gente já viesse com a essência, a gente fosse perdendo ao longo dos tempos, né? E tem muito a ver com isso, não é? A gente vem com a essência que vai se perdendo em vez de crescendo cada vez mais, por causa do meio, por causa de tudo que acontece em volta da gente, né? E acaba se perdendo no meio dessas A coisas. gente, Inclusive, vai a perdendo a gente, própria a gente, autenticidade também. a perda da espécie, a perda ontológica, porque a gente mudou o padrão de produção, então a gente tem luz elétrica e fica conversando até 10 horas da noite. Então a gente já mudou a fisiologia da espécie. Claro, é muito recente, mas já está atrapalhando. Isso aqui já era para estar desligado. Desde 6 horas da tarde é para a gente estar dormindo. É verdade. Era para ser assim, gente. O certo seria isso. Sim, Então a sim, gente já sim. perdeu a fisiologia da espécie. A gente perdeu a fisiologia quando a gente vai para a escola e começa a escola moderna é baseada em racional. Tudo culpa do Descartes. Se não fosse ele, a gente tinha 300. É tudo culpa dele. Tem uma antipatia gigante. Porque ele fala, Nós. penso, logo existo. E acabou com o mundo esse Descartes. Então, beleza. E a terceira perda é a perda de cada um de nós, né? Que a gente se desvirtua das nossas potencialidades e fica vagando aí. Até cair na mão de um amigo, de um terapeuta, sei lá, que vai acordar a gente, de um professor. É, e é isso. Se der sorte, cai na mão de boas pessoas, mas se der Se der azar, sorte. pode cair na mão também de pessoas erradas, aí que é o grande problema, né? Até mesmo porque, é como eu digo, né? No momento do desespero, nem sempre a gente toma as decisões corretas. E aí, às vezes, é melhor tomar decisão pela porta da inspiração do que pela porta do desespero. É um pouco mais seguro, né? É isso aí. É É isso isso aí. mesmo. Fala um pouquinho dessa experiência com a yoga restaurativa, porque assim, como as pessoas não conhecem bem, fala assim, mais ou menos sobre as posições em que é que consiste, assim, como é que você bota a pessoa e o que é que. Eu sei que você falou da resposta de relaxamento e tudo mais, mas fala mais um pouquinho assim, na prática, a pessoa que está deitada assim, no primeiro momento, o que é que ela sente? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque tem muitas pessoas que entram naquela história assim, de eu não consigo meditar, Às eu não vezes consigo tem hora, eu não sei se relaxar, para eu todo não mundo, consigo me concentrar. tem hora que tá dando um delay aqui, Exato. Alex. Oi, parece que deu uma falhada aqui. E às vezes, assim, eu falo muito para as pessoas, Agora voltou. cara, tudo é um exercício. Tem pessoas que de primeira vai ter resposta. Tem umas que precisam de esforçar mais um pouquinho. Mas esse esforço é pouco. Mas ainda assim, por questão da ansiedade, se a gente não conseguir fazer a pessoa entender, ela acaba perdendo o processo e dizendo, não, meditação não é para mim, porque eu fiz e não deu certo. Né? Não. Então, por isso que a gente tem que ter um arsenal diferente, Alex, de âncoras. As pessoas têm mania de usar âncora de respiração. Eu falo, gente, para de usar âncora de respiração. Respiração é uma coisa quase que transcendental. Não vai mexer com a respiração de quem está ansioso, não, porque você está colocando a mão num lugar que você não sabe o que vai acontecer. Eu digo sempre, respirar consciente é praticamente a última coisa que a pessoa faz, a não ser que ela esteja exercitando. Então, assim, toda vez que ela respira consciente, é algo fora do padrão dela. O cérebro dela É, não está acostumado. isso. E aí, Alex, quando a gente coloca uma pessoa fora do padrão, o que a gente aciona? A resposta do estresse. Fuga, luta. Perfeito, perfeito. Então, assim, se chega uma pessoa que já está me procurando ajuda por causa de ansiedade, eu não vou ficar falando de respiração com ela. Às vezes eu falo assim, começa a fazer suas refeições sentindo o gosto da comida. Quem é meu paciente sabe. Toma um banho sem ouvir música. Toma um banho em silêncio, fulano. Para de dirigir ouvindo música e começa a dirigir olhando seu anel na hora que você está dirigindo no volante. Fica encantada pelo seu anel. Eu começo lá na beiradinha. Sabe sopa quente que você toma pela beirada? Respiração é a última coisa. Então, assim, sentir os pés no chão, grounding. Eu tenho referência disso tudo, viu, Alex? Depois você me pede lá. Ah, De maravilha. outras formas de aterrissar essa pessoa. Eu gosto do yoga restaurativo, por quê? Sabe por quê, Alex? Não tem isso aqui, ó.
fala. Isso é que é Me muito esquisito. fala. Isso que é muito diferente. Foi uma experiência Fala é muito um trem. diferente. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador. Eu não sei espelhar a tela. Tem como tirar os comentários? Vocês têm essa tecnologia aí, Alex, de desabilitar um pouquinho os comentários para as pessoas verem as posturas? Eu sei que tem jeito de fazer, mas eu não sei fazer, não. Aí, desativei. Ó, foi. Então, aqui, ó, eu gravei essa aula hoje. Eu vou mostrar aqui uma postura em que eu fico essa postura. Eu tenho aqui todos os elementos, tudo que está aqui tem um porquê. Desde o travesseiro até a manta, até eu tô com um travesseiro embaixo do braço. Deixa eu mostrar outra postura. A aula de yoga restaurativa demora 1 hora. É muito interessante porque, Tá? assim, eu lembro que quando fez comigo, e uma coisa que eu também fazendo nos outros, é o seguinte, assim, bota a pessoa deitada e todos os espaços que, vamos supor assim, que ficam vagos, vamos supor, você bota a mão, o braço deitado no chão, fica aquele espaçozinho do pulso, né, sobrando, então ela vai tapando todos esses espaços, né? E você fica numa sensação de flutuação, porque você perde todas essas referências que seriam normais, de onde não eram espaços e eram espaços, porque inconscientemente o seu cérebro tem isso gravado, essas sensações. Então, quando ele não O percebe seu, mais, então, nossa, parece que está flutuando, fica tudo diferente. É muito louco. o seu cérebro foi feito É isso mesmo ou eu tô falando exatamente. besteira? Você está falando certo. Nosso cérebro não é bobo, você está falando certinho. Ele sabe que se eu coloco o meu cotovelo esticado, ele sabe que osso no chão incomoda. Gente, isso é mecanismo de sobrevivência da espécie. Se eu pego um bebê e coloco na grama, um dia experimentem fazer, ele vai gritar. Bebê em grama significa leão vai me comer. Desde quando, que parte da história bebê pode ficar na grama? Lá na evolução. Não pode beber no chão. Bebê tem que ficar amarrado no colo. Então, se eu tenho aqui, ó, essa mão esticada no chão, ai meu Deus, eu tenho que usar meus bonequinhos aqui para vocês verem, né? Não, deixa eu mostrar a imagem, explicar aqui, ó. Olha lá. O meu tornozelo não está esticado, porque se ele ficar esticado chão no chão, o cérebro vai falar, uai, osso no chão ameaça, estresse, fica alerta, você vai se ferrar. Então, eu preencho todos os espaços entre o meu corpo e o chão. Olha a curvatura da nuca perfeita. Olha como que o cotovelo esquerdo está apoiado em uma manta. Olha como que a curvatura do joelho está apoiada. Deixa eu ver se tem outra postura aqui. Ela Tem uma tira aqui todos de... os espacinhos que sobrariam de uma pessoa deitada, ela tira todos os espaços. Olha meu pé nessa postura, gente. Eu tô com um A curva rolinho do de pé, ela tira o pano. espaço da curva do pé que ficaria no chão. Por quê, gente? Pensa aqui comigo. Pensa igual cientista. Osso no chão, tô à mercê do predador. Agora, se eu estou protegida, todas as curvaturas do meu corpo estão protegidas, eu estou enganando meu cérebro. Aí meu cérebro fala, uai, gente, aqui tá tudo maravilhoso, vamos ficar bem? É simples. Tô no Tô útero de no, mamãe, tô seguro. tô no útero aqui, tá calor, tá quente, não tô enxergando nada, tô escutando meu coração. Tô escutando os barulhinhos que o meu intestino faz, porque a gente tem no nosso aparelho digestivo barulhinho, se chama, amo essa palavra, meteorismos. Né? Então, tô escutando os barulhos que eu escuto desde sempre. E aí vem a resposta do relaxamento. Se você quiser voltar com os comentários, Alex, Oh, meu Deus. eu acho que a gente tem pouco tempo. Eu queria falar um Pronto, agora pouquinho já. dessa. A gente tá nos 5 minutos finais, mas manda a bala aí. Você já pode Eu terminar o que você tem quero que falar e já fazer suas considerações finais e vamos que vamos. considerações finais. A gente tem que falar assim, o que significa esses picos, crises de pânico, crises de ansiedade. Crise de pânico e ansiedade são coisas diferentes. Uma crise de pânico
e um ataque de ansiedade, são coisas diferentes, não dá pra gente explicar aqui, isso é papo para outra live. Até porque os neurotransmissores são diferentes e os remédios que tratam isso são diferentes. Boa. Não é tudo igual, não. Você se lembra, se a gente cair e a gente tem essa conversa depois, porque ela é maravilhosa. Quem aqui está na live vai lembrar do evento lá de Chernobyl. O reator de Chernobyl estragou e começou a liberar radiação. E lá na Suécia, Chernobyl fica ali, sei lá, perto da Ucrânia. Lá na Suécia, eles viram que tinha radiação na atmosfera para além do que devia. Esse é o nosso sistema nervoso quando ele está em pânico ou em ansiedade extrema. O nosso reator interno estraga, ele se chama amígdala. E ele começa a mandar mensagens para outras partes do encéfalo. E essas partes entram em desespero, porque elas não sabem de onde vem o perigo. Se eu tô com fome, eu tenho que comer, acabou minha fome. É simples, gente. Um problema fisiológico muito simples. Fome e sono. E sede. Agora, vai resolver fisiologicamente um ataque de pânico. Você tá dirigindo, aí você não sabe fazer mais nada. É difícil resolver. Não é que é difícil. Tem que saber resolver. Quem sabe, sabe resolver rápido. Então, eu tenho que envelopar essa amígdala, esse reator. Chernobyl, eles resolveram dessa forma. Não sei se você sabe, Alex, eu vou te mandar um vídeo. Eles Ah, eu quero ver. construíram um sarcófago de concreto gigante em volta do reator. Assim que resolveram o problema. Mas tá lá. Tá lá. E eu falo que o mindfulness e o yoga restaurativo e a meditação, eles fazem isso. Eles constroem por volta da nossa amígdala, lá dentro do cérebro, uma parede grossa que protege a gente. Mas tem que Uma fazer. Não blindagem. adianta, é uma blindagem. Não adianta pegar o livro e ler. Sinto muito. Quem é a galerinha que gosta de comprar o livro lá e ler, não. Se não sentar, se não fizer a postura, não vai rolar, não. É isso Lendo mesmo. e conversando não funciona. Eu adorei que encerrou com a palavra Encerrei. blindagem. Não, eu adorei que encerrou com a palavra blindagem. Blindagem é o nome do método que eu É o desenvolvi, nome do da seu hipnoterapia. método. Então deu tudo certo, maravilha. Moça, muito Pois é. obrigado, Ju. Muito Ai, obrigado foi de ótimo. coração. Saudade. Receba meu abraço aí. Muito obrigado. Lhe hipnotizar mais uma vez da próxima vez que nos vemos. E a Sofia também, que foi muito legal daquela vez também. Foi a única Aí vez que eu fui hipnotizada, foi você, Alex. Assim, em termos mais fisiológicos e tal, nunca tinha passado. Foi massa demais, gente. Então, obrigada quem Maravilha, estava aí. Um maravilha. beijo para todo mundo. Tchau, pessoal. Muito obrigado a todos. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. E aí.